Vamos falar agora sobre o caso do casal assassinado em Santa Rita, em um canavial. Esse caso aconteceu no dia 6 de julho. Um homem foi preso com o carro de Rangele Gomes, de 46 anos, e com os cartões de crédito de Josenildo Hermínio Lopes, de 48 anos, que foram as vítimas. Acompanhe as informações com Michel Andrade. Um fato que aconteceu no dia 6 de julho. Um casal que foi morto, um homem e uma mulher, assassinados a tiros e foram encontrados abraçados. A Polícia Civil começou a investigação e no dia do fato desconfiaram de que seria um crime passional, mas após as investigações identificaram um suspeito que foi preso e com ele foi encontrado o carro da mulher, cartão de crédito dela e um cartão de crédito do filho. O delegado, inclusive, disse que ele estava andando no carro aqui pela cidade sem desconfiar de nada. Os policiais, os agentes da Delegacia de Homicídio deram a voz de prisão e ele foi trazido aqui para a carceragem da Central de Polícia. Ontem à noite, por volta de 10, meia-noite, por aí, foi feito, realmente conseguimos localizar o elemento. Ele foi abordado, não reagiu e foi dado voz de prisão. Ele estava de posse do carro, foi roubado, né? Já estava com restrição de roubo, né? No sistema de roubos e furtos da polícia. E foi feita uma revista pessoal e na carteira dele encontramos os cartões de crédito, cartões bancários, inclusive um cartão em nome de um filho da vítima. Estava na carteira dele. Eu lavrei o flagrante dele por receptação apenas. Por receptação, porque o flagrante do latrocínio já não tinha como fazer, né? Dado o lapso temporal que já estava bem longo. E o senhor deve ter interrogado ele, conversado com ele. O que é que ele falou para o senhor? Bem, durante o interrogatório dele com relação a esse fato, ele estava um pouco perturbado, não sei. Ele disse apenas que foi um amigo dele que efetuou os disparos e a participação dele no crime foi só ficar com os objetos da vítima. Só isso. E se foi por mandado assim, não? Mandaram ele executar ou participar? Não. Exatamente. É o que eu estou dizendo. E a participação dele no crime foi só subtrair, no momento do crime, os bens da vítima. Agora, motivação com relação a mando não existe. Não foi detectada nenhuma situação com relação a um possível autor intelectual desse fato. E a questão do crime passional também, a gente não descarta nada, mas o que é que o senhor fala? No início ventilou-se pela imprensa, dada a repercussão e as circunstâncias, né, do fato. Mas a polícia não pode descartar nada, mas hoje está totalmente descartada essa hipótese. O suspeito é pastor e vigia, né? Pastor, pelo que eu saiba, ele tem que orar pelas vidas, libertar vidas. É a primeira vez que eu vejo um pastor tirar a vida, né? Se o crime for confirmado e esse suspeito for realmente o acusado. O delegado pediu a prisão preventiva dele e agora ele se encontra ali, na carceragem da Central de Polícia. Deve estar orando muito para que ele possa ser liberto. Mas eu acredito que após o delegado pedir a prisão preventiva dele, ele vai ficar um tempinho preso. A nossa equipe também conversou com o advogado do homem que se diz pastor, que foi detido com os pertences do casal. Vamos acompanhar. Primeiramente, temos que partir da questão que ele foi encontrado com esse veículo no seu local de trabalho, certo? Se eu cometi um crime, geralmente, eu não vou dar pinta que cometi esse crime, certo? E no caso dele, ele não cometeu o crime do duplo homicídio. O que ele relata para mim é que comprou o veículo, viu o anúncio no OLX, marcou um encontro em Oitizeiro, pagou a quantia de R$8.000 no veículo, fez a busca no site do Detran, se o veículo tinha alguma restrição de compra e venda, restrição de roubo, estava tudo ok, inclusive a documentação do veículo se encontrava junto com o veículo, e ele fechou o negócio e estava levando a sua vida normalmente, trabalhando diariamente, indo para o trabalho, que inclusive o local do trabalho foi o local onde as pessoas foram vitimadas, né? Então, ele não tem participação com esse duplo homicídio, nós temos que deixar claro isso. O que aconteceu é que ele comprou um veículo e o veículo, infelizmente, eram dessas supostas vítimas. Agora, advogado, quem é essa pessoa que ele comprou? Ele falou para o senhor quem era essa pessoa?
Bom, Michel, acredito que você já tenha comprado algum celular, algum aparelho pelo OLX. Não, quando vamos comprar algo de anúncio, nós não se atentamos tanto às informações, como é seu nome, marca um local, paga e sai com o bem. Então ele não tem nenhuma relação com essas pessoas, apenas fez a compra. É um rapaz que é vigilante, trabalha há mais de 10 anos nessa função. Ele está pagando por algo que ele não fez. Já repito, o crime de receptação que ele está sendo acusado hoje é um crime que não cabe à prisão preventiva, mas, como a própria magistrada falou, houve grande repercussão, então deixaram de lado a questão legal, a questão do direito em si, e foram para o lado da mídia, para dar uma suposta resposta à sociedade. Mas nessas supostas respostas à sociedade, muitas pessoas ficam dias, meses presas. Isso não é mais viável no nosso Estado democrático de direito. Quando não há nenhum elemento ou há dúvidas, nós temos de fato que, pelo bem da justiça, quando há dúvidas, não manter a prisão. Na dúvida, não manter a prisão. Mas, doutor, com todo respeito que eu tenho ao trabalho do senhor e ao trabalho da advocacia, eu acho que o cliente do senhor esqueceu de combinar a fala. Isso que o senhor está dizendo não é o que ele disse pro delegado, não. Pelo menos o delegado está dizendo diferente. Vejam só, o senhor está dizendo que ele comprou no LX um carro e que só fez chegar lá e comprei. Primeiro que o carro, você comparou com a compra de um telefone. Comprar um carro e comprar o telefone são coisas totalmente distintas. O carro tem que ter uma transferência, você não tem apenas um contato. Chegou, eu quero esse aqui, vou levar. Ei, doutor, não é assim não. Não é assim de jeito nenhum, homem. Carro, quando você vai comprar, você vai tentar saber a procedência de quem está vendendo. Você vai 1, 2 ou até 3, 4, 5 vezes conversar. Não é só chegou, igual você vai comprar banana na feira e diz, esse aqui, leva. Ei, não é assim não. Quero essa aqui que tá de vez e essa que tá madura. Um carro é diferente. Acaba, olha, dê seu telefone, seu contato, tal. Aí, não, ele não sabe nem a quem comprou o carro. Tem o processo de transferência ou não? Tem que transferir, não, é? Vejam só, o advogado está dizendo que o cliente dele não tem nada a ver com o crime, que foi na OLX, viu o carro, chegou lá, pagou, comprou e foi embora. Vejam só o que o cliente dele, que é esse aqui, disse ao delegado, as histórias não batem. Veja só o doutor Alexandre aqui. Eu prestei bem atenção na fala dele e na fala do doutor Alexandre. Realmente conseguimos localizar o elemento, ele foi abordado, não reagiu e foi dado voz de prisão. Ele estava de posse do carro que foi roubado, né? Já estava com restrição de roubo, né? no sistema de roubos e furtos da polícia. E foi feita uma revista pessoal e na carteira dele encontramos os cartões de crédito, cartões bancários, inclusive um cartão em nome de um filho da vítima. Estava na carteira dele. Eu lavrei o flagrante dele por receptação apenas. Por receptação, porque o flagrante do latrocínio já não tinha como fazer, né? Dado o lapso temporal que já estava bem longo. E o senhor deve ter interrogado ele, conversado com ele. O que é que ele falou para o senhor? Bem, durante o interrogatório dele com relação a esse fato, ele estava um pouco perturbado, não sei. Ele disse apenas que foi um amigo dele que efetuou os disparos. E a participação dele no crime foi só ficar com os objetos da vítima. Só isso. E se foi por mandado assim, não? Mandaram ele executar ou participar? Não. Exatamente. É o que eu estou dizendo. E a participação dele no crime foi só subtrair, no momento do crime, os bens da vítima. Explicado ou não? Tá explicado ou não? No mínimo ele sabe quem matou. No mínimo. Ele disse ao delegado, doutor, eu só fui receber o material. Quem matou foi um amigo meu, não foi eu não. Ou o delegado ia criar essa história? Ou o delegado ia mentir? Cacau, vê o advogado dele ao vivo por telefone conosco daqui a pouco. Eu tenho interesse em gente devido à repercussão, porque as pessoas que morreram eram pessoas de bem. Uma coisa é quando morre, sou muito sincero aqui, porque vocês sabem que eu não tenho essa hipocrisia. Uma coisa é quando o cara vê, quando eu vejo que o vagabundo tá morrendo, o cara que mexe com coisa errada, pouca interesse saber quem matou, vai pra lá, rapaz, o cara tá pedindo pra morrer.
Mas quando é um cidadão de bem, alguém que é trabalhador, que tem família, conte com esse programa para fazer justiça. Conte com uma boa imprensa para fazer justiça. E nesse caso aí é um casal, são duas pessoas do bem, que merecem uma investigação profunda. Não que os outros não mereçam também, mas que quando é um cidadão de bem, um trabalhador, uma trabalhadora, a repercussão é maior, a dor é maior. É diferente de um cara que está todo dia ali no mundo da coisa errada e você sabe que uma hora a conta vai chegar. Daqui a pouco eu volto a falar nesse assunto e eu queria conversar ao vivo com o advogado para fazer algumas perguntas a ele. O PROCON